noite, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez a bondade divina nos permite estarmos reunidos nessa noite. E hoje, o Evangelho no Ar, nós trazemos a presença do nosso companheiro Robson Soares. E lembrando, que o Evangelho no Ar é um trabalho bastante interessante para que nós possamos nos lembrar de Jesus e receber também as bênçãos. Então, por favor, um copinho com água, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro também Vinha de Luz, e vamos pedir ao nosso companheiro Robson que leia, por favor, a mensagem de abertura da noite de hoje. Boa noite a todos. A nossa página da noite de hoje chama-se Solidão, do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Diz assim: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu ensejo se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele, segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Um comentário? Um breve comentário. Bastante interessante, que o Emmanuel ele fala aqui dessa solidão que as pessoas experimentam a partir do momento da sua transformação moral, que muitos daqueles amigos, colegas de primeira hora, que viviam aquela vida sua insossa, sem sentido, sem profundidade, principalmente no aspecto moral, se eles não vão, como você, eles vão ficando pelo caminho. Então isso é natural. E as suas companhias vão mudando. Você vai passando a se afinizar mais com as pessoas que estão nesse processo de renovação e de transformação como você mesmo. Isso mesmo. E como ele fala aqui, o Cristo subiu ao monte para ser crucificado praticamente sozinho, junto de 2 malfeitores que estavam ali julgados pela justiça, exatamente por terem cometido crimes, segundo a lei humana. E nós sabemos que o único crime que ele cometeu foi de mostrar-nos a necessidade de amar-nos uns aos outros. Então é natural que a gente experimente esse tipo de solidão, mas que isso não deva fazer com que a gente muito desanime, muito pelo contrário, que a gente continue crescendo e saber também que se o mestre dos mestres, aquele que nós nos dissemos cristãos, saiu do mundo com tanto sofrimento, tão maltratado, tão injuriado, caluniado, sacrificado,
Quem somos nós, os seus discípulos, para sair dessa vida sem nenhum arranhão? Sem nenhum arranhão. Verdade mesmo. Ok? Eu me lembro de uma palestra uma vez que eu assisti, e um professor dizia que à medida que nós vamos subindo os degraus da nossa evolução, a tendência é que aqueles que caminharam conosco até um determinado momento e que não querem caminhar, não querem se esforçar, não querem lutar, acabam ficando para trás. Sim. Nós nos sentimos muitas vezes, como você disse, né? Nessa solidão. Sim. Mas que lamentavelmente são escolhas deles. Né? A vida é feita de escolhas. Escolha de escolhas, isso mesmo. Então, depois de lida essa mensagem, podemos fazer então uma prece, agradecendo a Deus essa oportunidade que estamos tendo de nos confraternizarmos e convidamos a todos que, tendo seus copos com água, para que elas sejam fluidificadas, oremos assim em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre de todas as horas, fortalecei-nos nas nossas lutas. Permita que os bondosos amigos espirituais estejam ao nosso redor, nos amparando e nos conduzindo para o bom caminho. Que sejamos sempre influenciados pelos mentores que querem o nosso bem. Que no transcorrer desse nosso programa da noite de hoje, nós possamos ter aqui as mensagens que possam calar bem fundo nos corações e nas mentes de todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir hoje e depois nos dias seguintes. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Bom, meus irmãos, nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador e o nosso... Hoje é o item 6. 2. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o peso e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve, essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Uma mensagem curta, mas bastante profunda, né? Direta e objetiva, como é todo o ensinamento do nosso mestre, né? Então, meus irmãos, quando nós analisamos essa questão do sofrimento, das angústias, das lutas que nós travamos, né? As decepções, as dores físicas, as perdas, tudo isso tem consolação. É que muitas vezes, durante o nosso momento que nós estamos vivenciando as nossas dores mais cruentas, nós muitas vezes nos esquecemos de avançar um pouco mais o nosso pensamento para Deus. E lembrando que Jesus nos traz a mensagem de que vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Como é que nós podemos interpretar essa passagem? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei, meu caro Robson. Carlão, nós estamos vivendo uma época de muito sofrimento, né? De muitos problemas, de muitas aflições, como é natural, em planetas na condição nossa, né? Então esse chamamento de Jesus é aberto a todo mundo. Isso. Agora atende àqueles que quiserem, né? Tanto é que Jesus não forçou ninguém a nada, ele passou ensinando e chamando, mostrando como é que deveria ser feito. Aqueles que seguiram ele no primeiro momento, hoje com certeza estão bem diferentes, né, do que a grande maioria da humanidade. Aqueles que não seguiram continuam por aí sofrendo, é natural. E quando ele fala que o seu jugo é leve e o fardo, na realidade por quê? Não é tão difícil seguir a lei de Jesus, né? A lei Isso de mesmo, Deus né? através do Evangelho de Jesus. Por isso que o jugo, em sendo a sua lei, ela é leve. E o fardo suave
é exatamente a tentativa de viver essa lei, de aplicar isso no dia a dia. E não há, assim, digamos, um peso extraordinário nisso se a gente fizer isso com muita fé, com muita vontade, com muita perseverança, com muito amor. É verdade. Essa questão que o único dever que nós temos é o amor e a caridade. Sim. E nós sabemos que não é difícil praticar isso, né? E uma coisa que eu sempre lembro é que Jesus prometeu para a gente que eu vos aliviarei. Jesus não prometeu que iria resolver o problema de cada um individualmente, né? Iria estar dizendo que vai aliviar, ou seja, vai dar força, vai dar indicações dos caminhos que nós devemos seguir. Mostrar o caminho, como você disse, né? Mas quem tem que seguir somos nós. Isso é verdade. Na noite de hoje aqui nós temos a companhia da Sônia Conte, que por acaso é minha irmã, o Antônio José Miller, Ana Paula Maia, a Miriam Raquel, o Ademir Pereira, Áurea Miranda. Ademir, Áurea, Miriam, Ana, Antônio e Sônia, nosso grande abraço e o nosso obrigado por estar nos acompanhando. Que sejamos bastante, que tenhamos a mensagem para cada um. Continuando então, meus irmãos, na noite de hoje, nós estamos trazendo um assunto que é bastante interessante e que todos nós que militamos no meio espírita, né, nós lidamos com isso, né, que é a questão da divulgação da doutrina espírita, né? Então nós convidamos o nosso companheiro Robson para a gente tratar da importância das palestras e das conferências dentro e fora das casas espíritas e como fazê-las visando atrair e fidelizar o público. Nós colocamos algumas observações que achamos bastante interessantes. A primeira, que muitas palestras hoje estão sendo feitas fora das casas espíritas. Por quê? Porque nós temos não, isso ainda não. Nós temos as casas são pequenas, né? E muitas vezes nós temos aí uma questão de espaço para ter toda a gente. Há poucos dias atrás nós participamos de uma conferência, né? Onde tinha mais de 5.000 pessoas. Qual casa espírita comportaria isso, né? E a outra questão é que nós temos hoje o uso da internet e uma grande quantidade de palestrantes estão postando as suas palestras, né, na internet, que está facilitando muito. Qual que é a importância da palestra espírita para você, meu caro Robson? Carlão, lembrando sempre, às vezes a gente ouve uma afirmativa com relação a isso um tanto quanto equivocada, né? No livro Estude Viva, do Chico Xavier, Valdo Vieira, Espírito Emmanuel André Luiz, no capítulo 40, Emmanuel diz uma coisa lá muito interessante. Ele diz, né, que a doutrina espírita nos solicita uma espécie de caridade permanente, a caridade da sua divulgação. Então nós já ouvimos muitas vezes até as pessoas dizendo, né, a maior caridade que nós podemos fazer ao espiritismo é a sua divulgação. Não é isso que Emmanuel fala, né? Ele diz que na realidade, né, um tipo de caridade permanente. Então a importância é exatamente isso. É você divulgar permanentemente a doutrina espírita como a doutrina consoladora, o Cristo Consolador que nós sabemos, para confortar os corações aflitos, né? Então a divulgação dá-se das mais variadas formas. E hoje, na noite de hoje, nós estamos tratando mais especificamente aqui da divulgação através da palestra, da oratória, né? De como se fazer. Mas a divulgação se dá através de livros, da internet mesmo, como você acabou de falar, né? E de uma série de outros meios, né, que nós temos hoje de divulgar a doutrina espírita. Mas, sem dúvida alguma, a palestra muitas vezes é aquele momento em que a pessoa sofre o chamamento para depois querer se aprofundar mais através dos estudos na casa, que é outra forma mais aprofundada de você conhecer a doutrina. Isso mesmo. Então a importância é isso, é exatamente fazer com que a gente compreenda aquilo que Jesus espera de nós. É verdade. Um ponto também que devemos considerar, né, que normalmente se fala muito da ação dos espíritos durante as palestras espíritas, né? Ou seja, você está ali no centro, sentadinho ali e tal, acomodado, e como é que os espíritos agem? Você tem uma explicação para essa afirmação que muita gente
utiliza? Carlão, várias obras espíritas, inclusive o André Luiz nos fala disso, né? A atuação é desde o momento que você entra na casa espírita. Então as pessoas muitas vezes acham que o trabalho de melhora ali, física, espiritual, é na sala de passe, né? Ou nas reuniões de vibração. Não, quando você senta no salão para ouvir a palestra, os espíritos já estão transitando aqui no meio de todos nós e medicando cada um de acordo com a sua necessidade. Então a atuação durante a palestra é constante. Aqueles que têm um pouquinho de evidência, que têm uma evidência mais aflorada ou até uma clarividência, percebem isso com riqueza de detalhes. Isso. Como os espíritos atuam durante a palestra. É verdade. E nos dias de hoje, a gente fala muito, né? E essa questão da presença. A gente vai em determinadas casas espíritas, tem uma quantidade pequena de pessoas, né? Mas se a gente considerar o lado espiritual, né, a quantidade de espíritos que estão chegando às casas para poder assistir às palestras é um negócio bem interessante. E os espíritos trazem de acordo com o assunto também. Isso, é verdade. Né? De acordo com o assunto que vai ser exposto naquela noite. Então trazem uma falange de espíritos que necessitam ver aquele tema. Na outra casa espírita está acontecendo outro tema, levam uma outra falange de espíritos para lá que necessitam ver aquele tema. E de acordo com a necessidade espiritual de cada um. Até o Chico conta, né, que certa vez lá no Centro Espírita, quando ele ainda estava lá em Pedro Leopoldo, e que o pessoal chamava ele de louco, né? Porque ele estava lá sozinho falando, né? Falando, o salão vazio, né? Porque as pessoas tinham receio do padre da igreja, né? O padre da paróquia lá, e que ele então fazia as suas preleções, né? E Emmanuel mostrava para ele a quantidade que muitas vezes fugia das paredes da casa. Sai das paredes. Já tive a oportunidade de observar isso. Né? Como se as paredes do centro dilatam, né? E a gente perde até a noção da distância. Para comportar espíritos enfermiços, né? Que chegam até de maca para escutar a palestra. A gente fala muito das palestras no Centro Espírita. E no mundo espiritual? Quando nós passarmos para a erraticidade, vamos continuar assistindo palestras? Já começa nas obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, com o primeiro livro nosso lá, né? As palestras de Clarencio. Né? Isso, palestra Clarencio. As palestras do Clarencio, do governador. Então há palestras o tempo todo no mundo espiritual também. Né? E até nós mesmos, encarnados, muitas vezes quando a gente dorme, pelo sono, através do sonho, nós vamos escutar palestras no mundo espiritual. Aqueles que gostam, né? É verdade. Aqueles que não gostam correm para outros lugares no mundo espiritual, que é bom de nem citar. Então, vai de acordo também com o desejo de cada um, né? Pois é. Inclusive muito trabalho no mundo espiritual. Dentro da casa espírita, muitas vezes também nós encontramos aquelas cirurgias, né? Aqueles procedimentos que os amigos espirituais, que muitas vezes no decorrer da palestra eles estão ali atuando, né? Sim. E o Totti lembrou muito bem essas questões desses trabalhos mais profundos que eu mesmo já tive oportunidade de ver, e comigo também tem acontecido, de entrar no centro numa condição e sair numa outra. Sim. Né? Sim. Isso é verdade mesmo. A gente vai... E é curioso que às vezes a pessoa fala, não, hoje eu não vou no centro não, que eu não estou passando bem. Aí que tinha que ir. Aí, justamente. É uma incoerência, quando está bem... É uma coerência. É uma incoerência, né? É que funciona como tudo, como enfermaria, hospital, escola. Pois é. Bom, deixa eu deixar um abraço aqui para a nossa querida Roseli. Roseli, um abração para você, saudade também de você, Roseli. Temos aqui abraços para Maria Aparecida, para Cláudia Moraes, para Cidinha Pereira Gomes, para Ana de Negres, Isabel Cristina. Que Deus possa abençoar cada uma dessas pessoas que estão se dedicando à nossa noite de hoje. Há quanto tempo você está falando, Robson? Quanto tempo você está falando nas casas espíritas? Carlão, essa história começou nos idos de 1984, né? 84. Eu costumo sempre dizer por culpa dele, culpa sua, né? Por quê? Porque a primeira casa espírita que eu frequentei, ele era o presidente da casa, né? E depois que tinha quase uns 2 anos mais ou menos de frequência lá, um belo dia faltou o orador. E aí ele pegou e falou assim, ele me chama carinhosamente de Roy, até a gente conversava aqui antes de começar o programa, que é um apelido de família, né? E ele é um irmão querido. E um belo dia ele chegou para mim e falou assim, Roy, o orador não veio, hoje é a tua vez. Eu falei, minha vez de quê? Aí ele falou de falar. Eu falei, não, você quer que eu vá embora, né? Você quer que eu vá embora, eu não volte nunca mais aqui. Ele falou, você já está aqui há quase 2 anos,
Pega uma questão do Livro dos Espíritos, lê a pergunta, lê a resposta e comenta. Eu sei que vai ser fácil para você. Aí fui lá. E até no carro a gente vinha conversando sobre isso, né? Lá tinha umas cadeiras de madeiras pesadas, eu segurei a cadeira assim, e quando acabou a palestra, eu estava com tanta dor nas duas mãos que eu fui olhar, estava marcado pelo encosto da cadeira, né? Hoje eu até brinco nas palestras. Se alguém levasse a cadeira, eu ia junto, porque eu estava agarrado na cadeira, né? De tamanha tensão. Mas aí eu gostei depois da coisa, né? Pois é. E comecei a fazer cursos e comecei a assistir palestras. E aí nós estamos nessa aí já há mais de 30 anos, né? Verdade. E ele é o culpado disso, porque foi aquele primeiro incentivador. Pois é, mas vamos lembrar aqui que o importante é que o Roy era um estudioso da doutrina espírita. Ele pegava com afinco, participava do nosso clubinho, né? Do nosso clube de estudo, das nossas reuniões de estudo. E muitas vezes, quando a reunião terminava, a gente continuava, a gente ia lá para casa. A gente ia para casa dele, ficava até 1h da madrugada, 2 horas. Ele me ensinando muita coisa, abria vários livros sobre as questões. Quer dizer, havia um desejo profundo, né, de se aprimorar no estudo, né? Okay. Essa quantidade de palestrante que tem aparecido nas casas espíritas aí, vocês estão observando, né? Rapaz, eu tenho visto uma quantidade enorme, né? Uma quantidade enorme de novos oradores ou palestrantes. Afinal de contas, orador ou palestrante? Isso é um assunto muito interessante, né? Porque na realidade a gente define assim como palestrante aquele que faz uma exposição, coisa muito comum também chamar o expositor espírita, né? Que é aquele que faz uma exposição. Então praticamente ele dá uma aula, ele tem a didática, né? Isso. Como é o seu caso, você é um excelente palestrante porque você tem a didática de ser professor, né? Suas palestras são bastante explicativas. E o orador, né? O orador a gente coloca assim como mais aquele que faz uma palestra, né? Com mais poesia, como se você estivesse declamando o tema, né? No caso do Divaldo e de alguns outros dessa natureza. Então se considera o orador mais, né, nessa categoria. Mas agora surgiu um terceiro termo, né? Que eu até tinha comentado com você antes do programa. É o palestrador, né? Que é aquele que é o palestrante, mas é orador. Ele consegue juntar as duas coisas. Ele faz uma exposição didática dentro do tema, mas coloca aquilo com uma certa eloquência, né? Que aí já vai mais para a área da oratória. Então a gente chama de palestrador, uma junção do palestrante com o orador. Bastante interessante isso, né? É verdade. Agora eu frisar bastante que estudo. Estudo é fundamental, né? O orador tem que estudar muito, tem que estudar muito mesmo, né? Muito. E mesmo porque os dirigentes das casas espíritas têm que estar muito atentos a isso, né? Tem muita responsabilidade em ceder a tribuna, e a tribuna do Centro Espírita é sagrada, né? Eu considero assim, é sagrada, então nós não podemos ceder para qualquer uma pessoa, né? O maior comprometimento do orador, do palestrante, é com o estudo. O maior comprometimento dele, que quer divulgar a doutrina, é com o estudo. Né? É verdade. O orador despreparado tem falado muita coisa aí, extremamente antidoutrinária. Isso mesmo, né? Então, tem uma coisa que a gente sempre lembra, né? Tem palestras aí, muitas vezes são palestras, de uma certa maneira, brilhantes, mas em nenhum momento se toca cunho doutrinário nenhum. No cunho doutrinário, não se fala de Kardec, não se fala do Chico, não se fala, né? É lamentável mesmo. São palestras, né, de autoajuda, motivacionais, mas doutrinária nada, né? Isso nos levou, inclusive, ano passado a escrever um artigo que saiu no Reformador agora de março desse ano, intitulado "É necessário retornar a Kardec", né? A revista Reformador publicou e nós fazemos lá uma crítica muito grande sobre isso, né? Inclusive pessoas famosas aí que participam de seminários, simpósios aí para todo quanto é lado, né? E você ouve uma palestra inteira de 1h e 10 minutos sem uma citação sequer das obras básicas, isso mesmo. né? Que é a base de toda a oratória espírita, são as obras da codificação. Nós podemos utilizar de outros autores insuspeitos, como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, Ivone do Amaral Pereira. Podemos ficar a noite inteira aqui citando espíritos confiáveis, né? Que trouxeram obras confiáveis através de médios confiáveis. E temos ainda os clássicos, né? Camilo Clássicos, Gabriel Delane, Gabriel Delane, que são agora fontes... a base é Kardec. Kardec tem que ser a base fundamental de toda exposição espírita. Verdade. De toda a colocação espírita. Você tem algum tema que você prefere mais trabalhar? Ou você
trabalha mais, ou trabalha todos eles? O Carlão, o saudoso Giovanni Borges de Oliveira, que foi presidente da FEB, né? Na época eu cheguei a me corresponder com ele por carta, né? Naquela época ainda era assim, nós somos um pouquinho antigos, né? Mas escrevi carta para o Giovanni em Brasília e ele me respondeu, eu guardo com muito carinho a carta dele de próprio punho, bonitinho lá, dizendo. E eu falava para ele de que, na realidade, eu acho que a prioridade dos temas nas palestras públicas tem que ser os temas evangélicos, temas morais. Né? Porque as pessoas muitas vezes que chegam à casa espírita estão precisando de um consolo, de um conforto para as suas aflições. Não que a gente não possa juntar no mesmo tema um pouco de ciência e um pouco de filosofia, que é o tripé da doutrina espírita. Agora a pessoa chega para ouvir uma palestra do centro espírita, primeira vez, está sofrendo um problema grave, né? Uma depressão, uma distonia mental, alguma coisa qualquer assim. Aí houve uma palestra, com todo respeito, né? Evolução espiritual nos 3 reinos, né? Mas nunca mais volta. Nunca mais volta, né? Vamos falar da pedra, né? Do mineral, do vegetal, do animal, não vai entender nada. Não vai entender. Porque isso, na realidade, são temas mais para grupo de estudos, para quem já conhece. Isso mesmo, é para quando a gente já está na formatação de um grupo, né? Aí você pode se aprofundar. Mas volto a dizer, né? Que a gente não perca o caráter científico e filosófico da doutrina, mas priorizar sempre nas palestras o lado moral. É isso que as pessoas estão precisando. É isso que as pessoas estão buscando. É verdade mesmo, né? Vamos falar um pouquinho de como é que você entende que nós podemos preparar melhor, preparar uma palestra, preparar um orador, estar preparado para poder dignificar o seu ato de caritativo, né? Que é de transmitir o ensinamento do Cristo. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, né? Que nós temos o nosso irmão Google, né? Aí você precisa, vai lá, clica no Google, ele te mostra a obra. Eu ainda sou da época que tinha que ser mais ou menos assim. Hoje eu vou pesquisar sobre o tema tal. Meu Deus do céu, onde eu acho? Verdade. E aí, por intuição, às vezes, você vai lá na sua estante, pega o livro tal. Mas você tinha que esparramar um monte de livros, né? Para começar a modelar o tema, a fazer o tema em si. Né? Então, tudo isso tem que ser baseado exatamente em buscar fontes fidedignas para a sua palestra. Esse negócio de eu ouvir dizer, o outro orador disse, toda vez que o orador disse, eu procuro pesquisar. Isso. Porque nós somos falíveis. Eu já citei questão errada do Livro dos Espíritos, numa palestra, que eu confiei na memória, né? E isso é tão natural que o Divaldo já citou uma questão que, como eu conhecia a questão, eu falei, opa, essa eu sei que não é. Eu não me lembrava de qual era, mas aquela eu tinha certeza que não era. Raul já citou. Então, é um problema que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, você tem que se preparar muito, estudar muito realmente, pesquisar, anotar, não confiar só na memória. Né? Então, essa história de ouvir dizer, alguém falou, né? Isso é muito perigoso. Porque às vezes não corresponde à realidade. E com relação à formatação mesmo da palestra, que seria bom a gente citar um pouco, né? Na realidade, você tem que se preocupar o que você pretende levar para o público. Isso. O que você quer atingir naquele tema? Né? Qual é o público-alvo, inclusive, em função daquilo que você vai falar, daquilo que você está escolhendo para falar. Como você vai trabalhar a formatação desse tema, para realmente motivar as pessoas. Então, eu lá naquele meu início, que você bem sabe, né, nós também, eu volto a dizer, não tínhamos a facilidade da internet, mas o que eu fiz? Eu falei assim, bom, já que eu quero me tornar um expositor espírita, um orador, eu vou assistir palestra dos bons, né? E era a época dos DVDs ainda. Então eu pegava muita fita cassete do Divaldo, do Raul, né, do Richard, e ficava ouvindo, vendo, né? E aí pude perceber como é que esses grandes oradores, expositores, formatavam uma palestra. Então, no seu início ali, vamos supor que a Casa Espírita te deu 1 hora para falar. Aliás, cabe aqui um adendo. Né? Segundo a praxe, palestra, ela dura de 40 a 50 minutos. De 1 hora a 1 hora e 10 minutos é uma conferência. Né? A partir daí já é um simpósio, um mini seminário, alguma coisa que não vale. Mas, então hoje como a maioria das casas espíritas estão dando 1 hora para você falar, é praticamente uma conferência, vamos pegar o exemplo de 1 hora que fica mais fácil partir os minutos. Então a primeira parte, que você fala aí em 10 minutos mais ou menos, é a parte histórica do tema. Então é a fonte que você buscou,
qual é a origem desse tema, veio desde onde, veio da Idade Média, veio de Roma Antiga. Então esses 10 minutos é um preâmbulo do tema que você vai abordar. Isso. A segunda parte, que é o conteúdo doutrinário, você vai gastar mais tempo, 35 minutos, por exemplo, né? Então, nessa segunda parte, que é a parte realmente doutrinária, em que você vai fazer a abordagem maior do tema, aí tem um fator, que a gente estava conversando sobre isso antes também do programa, né? É natural que muitas vezes você chega numa casa espírita, sente ali para assistir a palestra, dependendo do dia, dependendo de uma noite mal dormida, dependendo de um trabalho exaustivo, você está cansado, né? Você está cansado. Então, é já de conhecimento de todo mundo que prega, de todo mundo que fala, que depois dos 15 a 20 minutos de palestra, o sono vem. Você começa a experimentar um certo sono, né? E aí você começa a dar uma arreadinha na cadeira ali. Então, esses grandes oradores, eu procurei me seguir na metodologia de palestra como eu faço hoje, baseado neles. Nessa segunda parte, que tem o conteúdo doutrinário, que você vai explicar o tema, é bom você inserir casinhos, né? Até mesmo engraçados, mas que guardam relação com o tema, que nunca fujam ao assunto. E casos de preferência ligados ao nosso cotidiano, de coisas que a gente vive no dia a dia. Aí o que acontece? As pessoas riem e elas despertam, né? Isso mesmo. Quando a adrenalina sobe ali, porque ela está rindo, ela está feliz, ela está alegre com aquilo que você está falando, ela se desperta. E aí, o final da palestra, que a gente chama de conclusão, ali você vai gastar os 15 minutos finais, né? Porque eu dividi aqui, 35 o conteúdo básico do meio, 10 o início, 15 o final, para dar 1 hora. Então, nesse final, em que o auditório está desperto, porque você motivou no meio da palestra, dentro desse conteúdo, é a hora de você concluir, deixando a mensagem que você quer com que eles levem gravado, que aquilo sirva para eles, né? E nada melhor do que a pessoa estar desperta para ouvir aquilo que você vai colocar. É verdade mesmo. Então essa é a sistemática que a maioria desses oradores fazem. Isso mesmo. É claro que tem palestras, só para a gente completar, é claro que tem palestras aí, que a gente não deve adentrar também por essa área, que são verdadeiros, a gente brinca, né? Standard comedy espírita, né? É verdade. Que faz a pessoa rir o tempo inteiro da palestra, contando casos e esquece da parte doutrinária. A pessoa sai depois só está lembrando das piadas. Só das piadas, dos casinhos engraçados, né? Que piada também é uma coisa que não se deve contar, né? Mas está só lembrando dos casinhos engraçados e do conteúdo mesmo. Isso mesmo. Foi muito boa a palestra, eu ri a beça. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Eu quero chamar a atenção para a questão da concentração. Aí nós colocamos até um quadrinho ali, que o cientista tem estudado o poder de concentração do ser humano e concluíram que conseguimos reter a atenção numa faixa de tempo de concentração, né, que dura entre 10 e 18 minutos. Então daí o palestrante, o orador, ele tem que tomar muito cuidado, porque entre 10 e 18 minutos nós temos como se fosse um momento que a nossa caixa fica cheia e aí precisa dar uma esvaziada nela para voltar a concentrar de novo. Então daí procede muito o que você acaba de dizer, né? Que muitas vezes essas histórias, esses casos e tal, tira a pessoa dessa, né? Tira o indivíduo dessa madorna, né? Do estupor, né? E tal, e faz com que ele volte a pensar novamente nas questões que nós estamos tratando, né? Uma perguntinha que foi feita aqui, só para não perder aqui, uma perguntinha que foi mandada para nós, né, pelo Chico, a permissão para o público participar da palestra. Como é que você pensa nisso? Isso é bastante complicado. Né? Por quê? Na realidade, a gente sempre espera que o público perceba o estilo do orador. Tem orador que não gosta de ser interrompido, porque ele vai direto, né? Isso. Aliás, é uma coisa que eu me corrigi já faz tempo. Porque o vereador, que foi vereador em Volta Redonda, o Quirino, que era mais conhecido como Quirino da farmácia, né? Que desencarnou uns anos atrás, e o Quirino falava assim: Robinho, você parece uma metralhadora giratória. Você vai Aí aquilo me preocupou. Eu falei, eu acho que na realidade ele me elogiou, mas eu entendi como uma crítica. Eu estou acelerando demais, né? Então a partir daí eu passei também a falar um pouco mais pausado, mais tranquilo, mais explicativo.
Mas acontece que tem orador que fala assim, né? E aí, gente, o que vocês acham? Aí, pronto, você abriu espaço para perguntar. Isso mesmo, né? Nesse momento é isso, é verdade. Aí tem aquela pessoa que não entende que é um tempo limitado, ela faz 1, 2, 3, 4 e algumas vezes ela quer contar a história da vida dela para poder fazer uma questão, é o momento, né? Isso mesmo. Então, às vezes, o que você tem que fazer? Olha só, depois a gente fala, depois que terminar ali fora, eu fico com você o tempo que for preciso, mas o nosso tempo é curto. Aconteceu comigo recentemente, que a pessoa foi fazer a primeira colocação, eu falei, poxa, né? Você está empolgado, né? Mas eu vou chegar lá, eu ia falar, mas estou sentindo que você está tão empolgada que você resolveu se antecipar ao tempo. E tem pessoas que às vezes falam e você fala assim, pera um instantinho. Aí daqui a pouco você fala, pode falar. Não, você já me respondeu. Então se esperasse um pouquinho, o orador tinha comentado. Isso mesmo, é verdade. Mas a gente entende que é o afã de participar, né? De querer realmente contar como você disse, uma experiência pessoal. Isso. Né? Isso faz parte. A Roseli está te mandando um abraço e dizendo que ama as suas palestras. Obrigado, Roseli. Você é muito bom. Não é só ela, não. Somos todos nós, né? Marcelo Silva e Isabel Cristina, nosso abraço também e obrigado por estar nos acompanhando aí nesse trabalho. Né? Uma outra questão, você poderia assim dizer quais são as virtudes que um orador ou palestrante precisa? Carlão, principalmente isso, né? Estudar, estudar e estudar. Bastante. Quando o Emmanuel fala para Chico, disciplina, a gente coloca estudar, estudar, estudar. Isso. São as 3 primeiras coisas que o orador deve fazer. Segundo, comportamento. Né? A gente procurar viver lá fora aquilo que a gente prega aqui dentro, porque senão é complicado. Né? Não que nós temos já diploma de santidade, nada disso não, porque todos nós erramos, faz parte da vida, das nossas imperfeições. Então é natural que muitas vezes aqui dentro a gente prega uma coisa, lá fora a gente não consiga viver aquilo. Né? Isso é até natural, mas a gente tem que fazer um esforço muito grande para ser mensageiro do estilo de vida que nós também vivemos, né? Das coisas que nós vivemos. Então procurar ter um comportamento moral, ético, né? Procurar ser uma pessoa correta nas suas atitudes aí fora, que não adianta nada você fazer uma pregação lindíssima aqui e lá fora você é um déspota, né? Aliás, eu tenho uma historinha dessa também, como vocês sabem, eu gosto muito das historinhas, né? E o orador que fez palestra lá na nossa casa, muitos anos atrás, e que eu buscava ele na residência e levava de volta, eu conto sempre nas palestras também, e um dia ele estava com o filho dele, adolescente, no banco de trás, e ele virou para o filho e falou assim, filho, conta para o Robinson aquilo que você fez comigo na saída de uma palestra e tal, né? Aí o menino ficou meio constrangido, o pai falou, não, Robinson é nosso amigo, pode contar. E aí o filho disse, não, é porque um dia o pai estava fazendo a palestra, quando nós entramos no carro depois da palestra, eu falei assim, pai, que pena que esse orador não vai lá para casa, né? Quem vai é o senhor, né? Aí ele disse que a partir daquele momento ele teve um choque, porque ele falou, isso está vindo do meu filho, isso está vindo do meu filho, de quem convive comigo todo dia, né? Então eu preciso mudar. Né? Então realmente o orador deve prezar por isso, procurar viver mais, né? Estudar, colocar em prática e ser aquele em que as pessoas possam realmente ver ali um amparo, né? Alguém que pode te instruir um pouco melhor, pode te colocar algumas coisas que vão acrescentar na tua vida. Né? E é por aí. Verdade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho bem interessante mesmo essa questão, principalmente da questão da vivência, né? E lembrar, né, que não obrigatoriamente o orador seja também médium. Sim. Porque de vez em quando pessoas vêm falar com a gente assim, né? Por favor, eu estou precisando de notícia da minha mãe que desencarnou, quero notícia do meu avô, não sei mais o quê. O que você acha que está acontecendo com ele e tal, né? Então, para começar, são poucos aqueles que são oradores, né? E também são médium, como o Divaldo, que recebe mensagens, essas coisas todas, né? São poucos. Então, nós ainda não temos esse privilégio, né? E você já passou por isso? Eu sei que você passou, porque nós somos amigos e a gente conversa sobre isso. Eu já passei por situação dessa natureza também, né? Depois que eu acabei a palestra, a pessoa na plateia disse para mim assim, você viu quem estava do meu lado? Eu falei, até porque se eu ficar prestando atenção, eu não consigo fazer a palestra. Eu não tenho também essa capacidade de ficar vendo todos os espíritos, estão do lado de todo mundo, né? Mas porque as pessoas acham que a gente tem essa mediunidade também nesse nível, né? É verdade. De ficar vendo todo mundo. Outro ponto que eu queria tratar também contigo, meu amigo, é acerca
do valor mesmo que vai ficar com cada um depois que assiste uma palestra. Então tem pessoas seguintes, mas por que eu tenho que assistir palestra toda semana? Né? E aí quando eu falo para as pessoas que nós temos uma curva do esquecimento, sim, e que a gente precisa entender o que seja essa curva do esquecimento, porque eu como pedagogo, a gente pode até falar melhor do que isso aí que você tem essa estatística. A gente procura... Está aí no quadro. Já está aí no quadro. Né? Então, a curva do esquecimento. Nenhum de nós temos uma retenção de 100%. Então, a gente já começa ali no 85%. Né? Onde começa aquele pontinho lá e começa a cair. 20 minutos depois que acabou a palestra, nós só temos retido cerca de 45%. 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte, você só tem retido 20%. Uma semana depois, você só tem retido 10%. E 30 dias depois, você só tem retido 5%. Então, esse ponto é bastante interessante a gente analisar. É por isso que toda semana, de 7 em 7 dias, você tendo uma palestra, você vai acumulando esses conhecimentos, né? Daí a importância da gente estar muito atento a isso. Até embasando isso que você está falando, porque tem pessoas que dizem assim, mas semana passada foi esse tema, então eu vou voltar para escutar o mesmo tema. Né? Primeiro que nenhum orador repete o tema da mesma forma. É verdade. Cada um tem as suas colocações, né? Que não se foge à essência doutrinária, mas cada um coloca o tema às vezes de uma forma, né? Então, e você falou também, na outra semana, muitas vezes a pessoa já esqueceu daquilo que ela ouviu na semana anterior. Então, também nós sabemos que um dos processos educacionais, e você é professor, ele dá seu aprendizado pela repetição. Isso. Continuada. Às vezes você só grava depois de repetir. Né? Isso mesmo, né? Então, tem que estar sempre escutando realmente. Verdade. Mesmo que você já tenha escutado aquele tema. Isso mesmo. Então, é importante a gente lembrar que normalmente nós temos uma certa deficiência no nosso aprendizado, porque se 20 minutos depois só tem 45% né? Então a gente pode calcular mais ou menos, se nós não prestamos bastante atenção, né? Nem isso a gente vai ter. Né? E lembrar que são raras as pessoas que vão para o Centro Espírita para assistir uma palestra e levam um caderninho. E anotam, né? Anotam, né? Eu tenho o hábito, né, de estar sempre com um papelzinho, anotando e tal. E já fui até mal interpretado por alguns oradores, falando assim, por quê? Você estava copiando, estava anotando aí quantas vezes eu errei? Né? Você estava vendo aí os meus defeitos? Você estava analisando? Não é nada disso, é a gente pegar o conteúdo. Sim. Mesmo porque... Chegar em casa para aprimorar ainda, aprofundar naquilo lá, ler a questão mais uma, 2, 3 vezes. Né? Por exemplo, essa questão quando a gente estuda da reencarnação. Eu tenho no meu computador mais ou menos umas 12 palestras sobre reencarnação. E eu poderia apresentar essas 12 palestras, alguns pontos ali vão ficar iguais. Mas vários pontos são diferentes, abordagem diferente que a gente vai fazendo, né? Ô Carlão, interessante também que essa reciclagem continuada do aprendizado, ela serve também, principalmente para nós, né? Oradores e expositores espíritas. Por quê? Até comentava com você, da onde eu estava vindo hoje. Eu passei a manhã inteira em Resende assistindo um seminário sobre oratório espírita. Né? Só falar, mas você ainda precisa? Claro, sempre. Claro. Né? Eu falo há 34 anos e eu estou sempre procurando me melhorar, me especializar, me reciclar, né? E assistir um seminário de 8h30, meio-dia e meia em Resende sobre oratório espírita. E vi coisas lá que até hoje eu não tinha pensado. Né? Pois é. E eu já dei curso de oratória nas cidades aqui da região. Pois é. Mas vi coisas lá que o expositor muito feliz, o Luiz Carlos Ferraz, um grande amigo nosso lá da Cruzada dos Militares Espíritas, o seminário foi na Cruzada, inclusive, e eu vi coisas lá que realmente até hoje eu não tinha pensado, né? Ou não tinha inserido nos meus trabalhos sobre oratório espírita. Eu quero dizer com isso que nós temos sempre algo a aprender. É verdade. Você trouxe até um exatamente. Quando eu comecei lá atrás, como eu disse para vocês, eu assisti muitos vídeos dos grandes oradores, mas procurei também obras. E eu ganhei de presente esse livro aqui, Como Melhorar Sua Comunicação, do Ivan René Franzolin. É uma obra que eu recomendo, quem me deu de presente foi ele, né? Ele fez uma dedicatória aqui muito interessante, né? Muito amável, em 1995, que você me deu esse livro de presente, e que me serviu de base para bastante coisa dentro do meu trabalho
de oratória espírita. Mas tem outras obras também. O professor José Carlos Leal, ele tem obras interessantíssimas nessa área. Tem um livro dele chamado Oratória Espírita, que a edição foi através da editora Centro Espírita Leon Denis, né? E é uma obra que também eu estudei bastante para poder desenvolver a oratória espírita. Emprestei, eu até comentava com você, eu não sei para quem. E ele tem outro livro também chamado A Arte de Falar em Público, da editora Impetus. Então, para quem quer se especializar na oratória, essas obras ajudam muito. Ajudam muito. E até obras que falam sobre oratória e palestra, mesmo não espíritas. Mas tem questões que realmente, né, acrescentam muito para aquele que quer se aventurar nessa área de divulgar. Quando, em 1968, numa palestra que o Divaldo Pereira Franco fez aqui na Escola de Engenharia, eu fiquei tão empolgado com a palestra dele, né? Então eu falei assim, não quero ser igual a ele, né? Claro que não está ainda no meu alcance, né? Ele tem milhares de milhas na nossa frente, né? Então... Mas aí eu perguntei para o Divaldo, né? O que eu preciso fazer para... Aí ele foi e me indicou o livro O Orador Espírita, né? E foi aí que eu comecei a estudar e tal, né? E aprendemos bastante coisa. Uma particularidade também que muitos de vocês obviamente não sabem, né? Eu quando assisti ele falar também, no início lá, e ele é um professor, e dava aulas, e dá até hoje de espiritismo, e ele ficava assim, questão tal do Livro dos Espíritos, questão tal do Livro dos Espíritos. Aí eu olhava para ele e falava assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Mas eu não cresci, né? No tamanho não, eu não cresci em nada. Mas eu comecei a estudar muito o Livro dos Espíritos e guardar muitas questões. Mas aqui tem uma particularidade, por que ele decorou o Livro dos Espíritos? Havia um programa que os antigos que estão nos assistindo vão lembrar, J. Silvestre, e tinha lá um programa de perguntas e respostas que as pessoas iam passando de fase e aumentando o prêmio. Então esse nosso amigo aqui se inscreveu para falar sobre o Livro dos Espíritos no J. Silvestre. Foi uma pena que o programa acabou e ele não foi chamado, né? Então ele decorou muitas questões do Livro dos Espíritos. E eu fui na água dele, né? E também hoje eu conheço algumas questões. A Márcia Martins está dizendo, o Robinson fala de uma maneira muito clara, gosto muito. Né? Bom, abraço, Márcia. A Adriana Conte está mandando um abraço para nós, viu? Obrigado, sua irmã. E Márcia Martins, a Glorinha Albuquerque e a Leida Saar, nós também, o nosso abraço, que Deus as abençoe. E nós agradecemos por estar conosco. Né? Ainda temos um tempinho para mais uma questão, né? Eu só queria complementar com uma coisinha bem rapidinho, né? Uma coisa que a gente orienta sempre para quem está começando na divulgação, na oratória espírita, é ensaiar em casa. Isso é o que eu ia dizer. Ensaiar em casa, né? Eu fazia isso muito no início, colocava o relógio lá, falava com a minha esposa e os filhos, olha, eu vou me trancar no quarto aqui por 1 hora, né? Não deixe ninguém me interromper, e eu ficava treinando o tema. Botava o papelzinho lá na frente e ficava falando, olhando para o espelho, né? E o relógio lá, para ver se tudo aquilo que eu escrevi cabia dentro do tema. Então eu ensaiei muitos temas antes de falar, de levar para as casas para falar. E deu certo. Deu certo. A gente veio melhorando ao longo dos tempos. É verdade. Então, não é vergonha nenhuma fazer isso, ensaiar. Porque é muito comum também, né? O orador chegar lá, sobrou assunto dentro do tempo, ou faltou assunto. E aí, o que é pior, hoje de manhã foi debatido lá no seminário, com muita propriedade. Se você acabou o que você tinha que falar e falta 10 minutos para acabar o tema, encerra. Não fica tentando encher linguiça, como se diz no popular, para completar o tempo, não. Né? Então, se você não conseguir alcançar o tempo limite, lá encerra. Não há problema nenhum. E mais uma, só complementando aí, e quando o orador não souber responder, o que ele acha? O que você acha que ele tem que falar? Não há problema nenhum. Nós não somos conhecedores de toda a doutrina. As pessoas às vezes têm essa colocação infeliz, né? Mas você não sabe. Você faz palestra há tanto tempo e não sabe isso. Né? Então não é vergonha nenhuma. Pegar o nome da pessoa, o telefone, o WhatsApp, hoje tem tantos meios. Fala, não sei. Agora vou procurar saber e te esclareço depois. Não é vergonha a gente não saber. É verdade. Pior é o pseudo-sábio. Aquele que não sabe
Porque tem pessoas que você deve conhecer assim, né? Sim, eu conheço pseudo sábio que você pergunta... Aliás, sabe tudo, né? Tem um caso do Divaldo, né? O Divaldo fala de um amigo que tudo que ele perguntava, o amigo respondia. O Divaldo fala assim, mas não é possível. Você sabe tudo? Ele falou, não, o que eu não sei eu invento, mas sem resposta a pessoa não fica. Sem resposta. Então olha que responsabilidade, ainda mais dentro da doutrina. Né? E aí a gente pode até, fechando essa questão, jamais na tribuna espírita eu emiti opinião pessoal. Né? Eu acho, eu penso. Você tem que se ater ao que está nas obras. Ampliar talvez o pensamento que ali está, segundo a sua visão, mas jamais o pensamento pessoal. É verdade. Emitir opinião pessoal na tribuna, sinceramente. Tem gente que pensa que os oradores já são santos, né? Então, pensa que os oradores já pensaram, né? Não é o nosso caso. É verdade, pensa que nós somos já... que a gente sabe tudo, tem todo conhecimento, né? Não é assim não. Maria Alves e Irene Isabel, nosso abraço. Nós estamos sendo assistidos lá de Angra dos Reis. Bom, hein? Maravilha. Mais alguma coisa? Mais algum ponto que você gostaria de tratar? Para a gente passar para a agenda, né? Sim. Nós temos alguns minutinhos ainda, né? aí, né? Apenas fazendo um fechamento assim, aqui bastante rápido, né? Se você vai fazer uma palestra, procure se orientar de saber o local que você vai falar, dimensão do salão, se tem recurso, se você vai se utilizar de recursos, se você consegue, né, utilizar recursos audiovisuais, né? Se o ambiente, o seu tom de voz é propício para aquela dimensão do ambiente ali. Você precisa falar, porque tem orador às vezes que tem um tom de voz tão baixo, né? Que quem está lá no fundo não escuta nada, só sabe que a palestra acabou quando ele sai. Isso mesmo. E tem outros que gritam demais também, que quem está na frente estoura os tímpanos. Então você tem que saber modular a sua voz de acordo com o auditório, se instruir, a hora que começa, a hora que acaba, qual é o procedimento da casa, aquilo que você falou antes. Vai ter pergunta? Não vai ter pergunta? O povo aqui pergunta durante. Se você acha que não deve, orienta para que as perguntas sejam feitas ao final. Abre um espaço no final para que as pessoas perguntam. Né? Apresentação, né? Procurar vir com uma roupa, né? Apresentável, procurar relaxar as cordas vocais antes de começar a falar, tomar, os fonoaudiólogos hoje ensinam isso, tomar uns golinhos de água, né? Tem gente que fala assim, 3 goles ou 7 goles, isso é superstição, isso é superstição, né? Até tomar uns golinhos de água para lubrificar as cordas vocais, bocejar com a boca fechada, né? Tudo isso você vai melhorando. Concentrar minutos antes de começar a falar, orar aos mentores espirituais para que te assistam naquele momento, falar com naturalidade, sem gesticular muito. Hoje a gente costuma brincar dizendo, tem oradores que parece que está fazendo a aeróbica do Senhor, né? Uma coisa que parece até que está incorporando alguma coisa. Falar sempre, volto a dizer, com base na codificação espírita. Citar autores espíritas renomados, mas sempre com base na codificação. Um detalhe muito interessante, usar sempre verbos na primeira pessoa do plural, porque o orador ele precisa se incluir. Né? Porque imagina só, o orador o tempo todo, vocês precisam, ele não precisa de nada, então? Não precisa de nada. Acelerando aqui para a gente fechar, só responder questões que foram feitas, citando preferencialmente Allan Kardec, olhar o auditório inteiro para você não ficar olhando sempre apenas uma pessoa, porque se a coisa for boa, ela vai até levantar na cadeira, mas se a coisa é ruim, ela vai colher, está todo mundo sabendo que ele conhece a minha vida. Né? Respeitar rigorosamente o horário, cuidado com esse negócio. Às vezes o orador, posso passar um pouquinho? O orador na nossa casa uma vez passou um pouquinho de 20 minutos. Aí quando acabou, lá, eu estava na porta, na saída, ele falou, extrapolei. Eu falei, o seu pouquinho é bastante longo, hein? Bastante grande, né? Citar preferencialmente exemplos já citados. Usar palavras, não usar palavras difíceis que as pessoas não compreendam, porque tem muito orador que às vezes quer fazer uma palestra rebuscada, ninguém sabe o que ele está falando. O exemplo é de Valdo Fron, que no seu início, ainda muito jovem, foi convidado para fazer a prece de encerramento e ele começou lá, Jesus, os seus lábios pusilânimes. Aí o dirigente da casa franziu a testa, ele achou estranho, continuou a prece, no final o dirigente falou, Divaldo, você sabe o que é pusilânime? Ele falou, não, mas eu achei a palavra tão bonita que eu coloquei na prece. Você só chamou os lábios de Jesus de covardes, seus lábios covardes, Aí nunca mais ele diz que ele usou termos que ele não conhecia.
Procurar evitar constantemente, e é difícil isso no oratório, o eco, o né, o tá, então. Eu há pouco tempo aí fiz uma palestra que eu falava né, eu ria, as pessoas não sabiam de que eu estava rindo de mim, porque eu não conseguia controlar o né, e daqui a pouco veio outro né, eu ria de novo, falei, de novo? Eu falando, né, tentando corrigir. Não fazer críticas a pessoas ou qualquer religião. Isso ofende quem está assistindo, não nominar nada, não se colocar como modelo, né? Não cruzar os braços durante a palestra, não colocar a mão no bolso, só falar sentado se você tiver um problema de saúde. Fora isso, procurar falar em pé. Ao término da reunião, sentar devagar, né? Aguardar o encerramento da reunião, a pressa, procurar despedir-se de todo mundo, sair tranquilamente. Nada de sair também apressado. Né? A pessoa, eu queria te fazer uma pergunta e já foi embora. Então vai saindo devagar, espera ver se alguém quer conversar com você. Então essas são algumas dicas rápidas, por causa do nosso tempo que é curto, né? Para quem quer desenvolver um bom trabalho dentro da oratória. Mas vamos fazer uma proposta aqui, né? Se alguém, alguma casa, estiver interessada num curso de formação de novos oradores, né? Sim. Está aqui o nosso companheiro. Nós, né? ele também. E posso ir lá colaborar. Esse bate-bola que nós estamos fazendo aqui, né? Aqui nós podemos fazer. A gente pode fazer lá. Com Porque, certeza. aliás, nós já fizemos palestras assim, dividindo o tempo. Né? Já tivemos essa experiência, vezes, né? Assim, foi muito legal. Até o dia que você vai contar isso? Vou contar. Meu Tem que contar. Nós fomos fazer uma palestra em Barra do Piraí, né? E ele falava uma parte e eu completava, né? Tal. E aí, um belo dia lá, ele falou, não, hoje você vai me ouvir, você vai ficar sentado aí, e falou o restante dos 30 minutos. Porque era 30 minutos para um, 30 para outro. Era meia hora, uma vez ele falou 45, eu fiquei com 15, eu falei, calma, a próxima vez, né? O espírita não se vinga, né? Mas como ele é muito meu amigo, aí eu fiz ele escutar da outra vez, bem mais do que... Isso aconteceu há uns 30 anos, quase. Mas nós nos permitimos isso. Né? E até hoje o pessoal lá no centro se lembra desse fato lá. Eu disse, é um grande amigo, nós podemos até discordar de outros assuntos, mas isso jamais vai influir na nossa amizade. Isso mesmo. Silene Souto Maior, nosso grande abraço e nosso muito obrigado. Meus irmãos, está chegando aí a 30ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, né? E com muito orgulho nós estamos até usando a camiseta que foi feita em homenagem, né? E a gente começa lembrando o seguinte, dia 30 de setembro, o próximo domingo, né? Às 10 horas, a solenidade de abertura da 30ª Feira, com o hino nacional e tal, às 10 horas da manhã. Às 17h30 nós teremos a palestra musical Eu Sou Porque Nós Somos, com o André Gandolfo, de Jales, São Paulo. E às 18h30 tem uma outra palestra com Fé, Esperança e Consolação da oradora Nadeja Varginha, que é de Volta Redonda. Dia 1º de outubro, segunda-feira, recital em homenagem ao Dia Mundial do Idoso. E aí nós entramos nessa, né? Que somos idosos. André Gandolfo. 18 horas, Iluminar. Diálogo musical com André Gandolfo. 19h30, Cristo e Kardec se encontram no Amor de Bezerra de Menezes, com a nossa querida Cândida Miranda, né? Que durante muitos anos militou aqui conosco e agora está vivendo em Vitória, Espírito Santo. E ela virá para fazer essa palestra. Dia 2, terça-feira, a palestra Por que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo Coríntios, né? E dia 2 de outubro, tal. 19h30, Filhos Especiais, com a Cláudia Moraes. Dia 3 de outubro, Parábolas e Ensino de Jesus, às 10 horas da manhã. E às 18 horas, Fatos e Curiosidades da Vida de Allan Kardec. E que eu tenho a subida, a honra de fazer essa palestra, né? E às 19h30, Amélia Rodrigues, a evangelizadora, com o nosso companheiro Carlos Santana, né? O Robinson também estará fazendo a palestra. A sua vai ser que dia? 11, eu acho que vai ser dia 11, né? 11. Dia 11. Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Às 18 horas. As demais palestras, meus irmãos, nós poderá ter na página, consta na nossa página
nós não teremos a palestra no domingo que vem, porque será a transmissão da palestra lá, né, no horário, ok? Não terá o programa aqui, né? Não terá programa aqui. Nós iremos transmitir a palestra de lá mesmo, né? E as demais palestras, né? Todas as outras, o nosso amigo Totti e mais a equipe, né? Estarão trabalhando para que todas as palestras possam ser transmitidas e sejam colocadas nesse canal que, com a bênção de Deus, né? Está sendo bastante aceito. Ok. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma acrescento? Só fazer uns agradecimentos aqui especiais, Isso, né? Por favor. A todos aqueles que nos acompanharam até agora aí pela internet. Agradecimento especial ao Totti, né, que cedeu mais uma vez esse espaço e está treinando o Carlão para ser apresentador. Como você também terá a oportunidade. Ao Francisco, que é o suporte técnico aqui de todo esse trabalho, né? Belíssimo, né? E agradecer ao meu amigo aqui de muitos anos, né, por a gente estar mais uma vez junto, trocando aqui as nossas experiências dentro da doutrina espírita, né? Que Deus abençoe a todos vocês aqui presentes e a todos vocês aí de casa. Isso mesmo. Então, nós agradecemos a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao bondoso Deus a oportunidade que nos deu de estarmos juntos e congregar tantas e tantas pessoas que se comunicaram, mandaram seus abraços, transmitiram as suas orientações aqui. E que Deus, na sua infinita bondade, possa abençoar-nos a todos, abençoar os copos com água e fazer-nos cada vez mais felizes com as graças que Ele pode nos oferecer. Você, por favor, Robson, pode fazer a prece de encerramento, já que eu fiz a prece de abertura, né? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, aos amigos espirituais de todos nós aqui presentes. Pedir que possa ser abençoado todos os lares que estão nos assistindo nesse momento, a toda a família espírita desse município de Volta Redonda, da nossa região, do nosso querido país e do nosso planeta. Que Deus, na sua infinita bondade, permita que nós possamos viver dias melhores, de mais fraternidade, de mais paz, de mais compreensão, sobretudo de mais amor. Nós queremos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o poder, o reino e a glória para sempre. Com essa prece, nós pedimos permissão, então, ao alto, para dar por encerrado esse trabalho dessa tarde e noite de hoje, nos dispersando em paz, que todos os lares aqui representados que estão nos assistindo também possam viver essa paz. Eu devolvo a palavra para o Carlão para encerrar. Com essa prece, então, nós agradecemos a todos, agradecemos a honra que nos deu o nosso amigo Robson de estar conosco, dividindo essa tribuna, ao Totti, que confiou no nosso trabalho, ao Francisco, que nos dá todo esse apoio, e a todas as outras pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça na fé, na esperança e que sejamos caridosos, porque assim é que subiremos os degraus da eternidade. Que assim seja. Amém.